Do Senhor, irmãos, tudo bom? Quem tá falando é o Arthur. E nós vamos agora para nosso vídeo de exposição de João 3, a partir do versículo 9 até o versículo 14. Só notar que eu tô com uma roupa diferente ali, né? Que eu tô com uma camisa preta no vídeo, porque eu tive que regravar essa parte aqui eu tô gravando depois do vídeo, porque o arquivo corrompeu na hora da gravação do vídeo, mas bem de boa. Vamos lá para a leitura do texto então, primeiramente do versículo bíblico, dos versículos, e depois para a exposição. Deus abençoe a todos. Vamos lá. De João, capítulo 3. Vamos lá continuar da última parte que nós paramos, que foi versículo 8, e agora vamos fazer do 9 ao 14. Vamos lá. Versículo 9. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Versículo 10. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Versículo 11. E eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Versículo 12. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Versículo 14. E, como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Acaba aqui a leitura. Então, lidos os versículos, nós iremos realizar agora a exposição em si. Primeiro nós começamos com uma indagação de Nicodemos, né? Ele pergunta, como pode ser isso? Sendo pelos próprios comentaristas, o Bruce, já falecido também, Hendriksen, ambos falecidos, nós iremos analisar essa questão aqui da indagação. Bem, no versículo 10, Jesus responde essa indagação de Nicodemos. Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Por que Jesus falou isso? Porque na realidade é o seguinte, Nicodemos sabia sim que haveria uma nova restauração, sabia sim que teria um novo nascimento. Nós podemos ver isso no sentido de interpretação, segundo Bruce, em Gênesis 6, com a destruição do antigo mundo, é um recomeço, uma restauração, uma regeneração, Gênesis 6, a abertura do Mar Vermelho, o intuito de serem consagrados ao Senhor a partir da abertura do Mar Vermelho, né, os israelitas, então um novo nascimento para Deus, né, que agora deixariam de adorar os ídolos pagãos e adorariam somente a Deus, depois de saíssem do Egito, né, batismo de Naamã, que curou ele da lepra que ele tinha, quando ele foi no episódio de 2 Reis 5 para a restauração da carne podre que ele tinha para uma carne nova, uma carne completamente limpa, curada, essa restauração. Então, Jesus fica impressionado por como que Nicodemos não sabia que teria esse nascimento, como que Nicodemos não sabia dessa regeneração, dado esses versículos, capítulos, livros, além do mais o próprio Antigo Testamento inteiro, né, que Nicodemos tinha acesso pelo fato de ele ser judeu. Todo judeu praticamente era instruído a ler a Torá, decorar a Torá, no Israel antigo, e também por ele ser um rabino, então ele estudava a Torá todo santo dia praticamente. Então ele tinha o Antigo Testamento na ponta da língua e não sabia disso. Então por isso que Jesus fica realmente impressionado por saber que Nicodemos não sabia disso. Versículo 11, Jesus diz para Nicodemos, eu lhe digo a verdade, falamos aquilo que sabemos e vimos, no entanto, vocês não creem nosso testemunho. Por que Jesus disse isso? Segundo o próprio Bruce, o evangelho ele não é baseado em achismo, né? O evangelho é baseado em uma coisa concreta. O que seria essa coisa concreta? A boa nova, a salvação do filho, a salvação promovida pelo Filho do Homem, pelo Jesus, a toda a raça humana, que veria a restauração por meio do sangue de Jesus. E ele sabia o que estava falando, obviamente, pois ele é o próprio Deus, ele sabe todas as coisas. Então ele sabia realmente dessa questão do novo nascimento, né? Que ele estava falando para Nicodemos. Porém, ele fala assim no versículo 12. Se vocês não creem em mim quando eu falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? O que nós podemos entender essas coisas terrenas celestiais, Arthur? Porque aqui não tem nada que aparente ser terreno celestial. O único tópico que eles estão falando aqui é a regeneração. Isso pode ser terreno? Então nós vamos ver o seguinte, que realmente é meio complicado essa parte aqui para se entender. Porém, de acordo com o Bruce, essas coisas terrenas seria a própria regeneração. Mas como assim regeneração será o terreno, não será o celestial? Na realidade, celestial sim. Porém, o que o terreno quis indicar aqui? Uma coisa mais simples de se entender. Então, se Nicodemos, que era essa coisa terrena, a regeneração, não entendesse essa coisa simples, que é o começo da salvação, querendo ou não, o começo da salvação é a fé, depois a regeneração da pessoa, e depois que a pessoa começa a caminhar no cristianismo, né, a pessoa primeiro tem fé,
é regenerada por Jesus e depois que ela começa a caminhar. Então, se a pessoa não entende o início da fé cristã, se não entender essa regeneração, como que podem ter as outras coisas? Foi isso que o próprio Jesus perguntou a Nicodemos. Cara, se você não entende como que começa a regeneração, o princípio do processo, como que você vai entender a questão posterior? Seria isso a respeito do versículo 12. Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem, falando dele mesmo, Jesus falando dele mesmo. Segundo, novamente, o Bruce, comentarista britânico, esse texto aqui, em algumas fontes, ele não consta, é o versículo 13. Porém, é uma multidão que defende que realmente ele consta, na versão original mesmo. E com esse peso desse versículo 13 na versão original, que nós podemos obter? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Então, Jesus está dando ênfase a si mesmo, ao conhecimento que ele está trazendo ali. Porque, realmente, se a única pessoa que poderia trazer essa imensidão de conhecimento, essa regeneração, desse modo que Jesus está falando, não somente Nicodemos, porém a toda a pregação, só poderia ser alguém que teve uma experiência divina, alguma coisa assim do tipo. Nós vemos pelos profetas, as conversas, os diálogos que tinham com a população eram algo espetaculares, mas é porque Deus revelou. E aqui é algo extremamente mais espetacular ainda, que é a regeneração. E não é um profeta que está dizendo isso, é muito mais que o profeta, é o próprio Deus que está dizendo essa questão de regeneração para toda a raça humana. Então esse versículo 13 é um peso, no bom sentido, que dá um peso muito bom aqui para essa narrativa, no versículo 13. O versículo 14 agora pode ser até dar um pouco de confusão sobre a serpente de bronze. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Como assim, Arthur, a serpente de bronze? No Antigo Testamento, quando o povo reclamava, que reclamou bastante no deserto com Moisés, reclamaram e Deus mandou cobras para morderem eles. E eles, obviamente, morreram. Daí Deus falou assim para Moisés, pegue uma serpente de bronze, faça lá, erga num poste e coloque lá para o pessoal ver. Quem olhar para a serpente será salvo. Mas como assim? Vamos ver uma perspectiva humana, primeiramente. Como que o animal que me mordeu, representado em bronze, que não é vivo, poderá me salvar? Cara, eu acabei de ser mordido por uma cobra. E tem uma cobra de bronze pendurada num poste. Como que eu vou olhar para essa cobra e ser salvo? Não tem sentido olhar para um animal que me mordeu de bronze, inanimado, e ser salvo. Realmente não tem sentido. Porém, é essa coisa aqui que tem a questão de acreditar em Deus. Então, muito provavelmente aqui, segundo o John MacArthur, é a questão, esse vivo, a questão de acreditar na obra de Deus. Como assim, cara, provavelmente ali não, foi John MacArthur. Como assim, eu olhar pra esse animal e me salvar? É acreditar na obra de Deus. Cara, Deus falou, cara, vai. Não tenta pensar, mas se vai dar certo. Cara, o próprio Deus falou, cara, vai dar certo. É certeza. Deus falou, olha pra serpente de bronze, será salvo. Então é certeza, pode olhar que não vai dar errado. Essa questão é a obediência, segundo Bruce também, obediência à ordem de Deus. Segundo o comentarista britânico, né? Além da questão da obediência de acreditar em Deus, também temos a questão do grego, que foi escrito aqui. O verbo usado para levantar, ou seja, importa que o Filho do Homem seja levantado em outra versão, é necessário que o Filho do Homem seja levantado na NVT. Essa palavra levantado, além de significar levantar mesmo alguma coisa, também significa glorificar. Ou seja, a serpente no deserto foi apenas levantada por Moisés para servir de salvação momentânea para aquelas pessoas, porque as pessoas morreram no deserto. Elas não foram, como pode assim dizer, aquela questão. Bem, se elas acreditaram, com certeza foram salvas, porém, não é a salvação que está falando aqui. Aquela serpente no deserto foi aquela salvação momentânea, não foi a salvação eterna. Então, ela foi apenas levantada num poste. Somente levantada num poste, é nada mais do que isso. Porém, quando o Filho do Homem, quando Jesus foi levantado no poste, foi levantado no madeiro, foi levantado na cruz, como diz no inglês, foi na tree, na árvore, madeira, essas questões, ele não foi apenas levantado fisicamente, ele foi levantado fisicamente para o espaço, todavia ele foi glorificado, porque a palavra no grego também tem o significado de glorificar. Então, com o Filho do Homem ali,